Começar, muito boa tarde a todos. Eu queria começar por agradecer ao professor Samuel o convite para participar neste colóquio e agradeço também a todo o público aqui presente, aos alunos e professores de português da Universidade de Varsóvia. Eu vou apresentar o meu projeto de investigação que fiz no âmbito do mestrado da Faculdade de Letras do Porto sobre as potencialidades da poesia em aula de português língua estrangeira. Primeiro vou apresentar o enquadramento teórico sobre a integração da poesia em aula de PLE, explicando o seu contributo no desenvolvimento de várias competências linguísticas, tendo como principal foco a competência lexical e depois vamos ver porquê. E numa segunda parte, se calhar mais interessante, eu vou mostrar o processo de intervenção pedagógico-didática realizada em Praga, na licenciatura de Estudos Portugueses, numa disciplina que se chama Seminário Lexical. E por que é que eu escolhi este tópico de investigação, que é sempre a primeira coisa em que devemos pensar e uma questão com a qual costumamos ser confrontados na defesa da nossa tese? Por isso eu queria dar aqui alguns exemplos de porque é que eu escolhi, claro, por gosto e interesse pessoal por literatura e pela poesia em especial, e também porque eu queria dar um lugar à poesia na aula de português língua estrangeira. De facto não há assim muitos projetos de investigação sobre esta área, existe para a língua espanhola e para a língua inglesa, mas não existia para a língua portuguesa como língua estrangeira, existe sim para a língua portuguesa como língua materna. E claro, eu acredito nas potencialidades da poesia como um instrumento didático e queria direcioná-la para o desenvolvimento da competência lexical. E porquê é que é a competência lexical? Porque eu tinha que adequar o meu tema ao contexto de investigação. E o contexto de investigação era uma disciplina que se chama Seminário Lexical dos Estudos de Língua Portuguesa da licenciatura na Universidade Carolina de Praga. E mais tarde vou explicar com mais detalhe. E quais são os objetivos deste estudo? Claro que eram detalhar as características do texto em verso e direcioná-lo para o desenvolvimento da competência lexical, descrever os diversos enfoques metodológicos do uso da literatura e em especial da poesia ao longo dos anos, que variou muito, enumerar uma série de critérios de seleção dos poemas, porque é que devemos escolher este poema, e apresentar, claro, os conceitos de léxico, competência lexical, para encontrar algumas estratégias para o seu desenvolvimento. Então, no geral, o objetivo principal seria contribuir para um uso eficaz do texto inverso no processo de ensino-aprendizagem de PLE e, claro, direcionado para o léxico. E quais são as potencialidades do texto inverso? Importa mencionar algumas características da poesia, como temos aqui a ambiguidade, a universalidade temática, a multiplicidade de significação, a autorreferencialidade, o ritmo e rima, que contribuem para a fomentação da interpretação pessoal e partilha de ideias. Também podem ver, eu coloquei aqui a lista, contribui também para a criatividade dos aprendentes, a facilidade de memorização do texto, principalmente pelo ritmo e pela rima, a compreensão da multiplicidade de significação que está inerente a uma língua, porque nem tudo o que nós dizemos tem um sentido literal e isso é muito importante que os alunos compreendam, e claro também para uma percepção global da literatura mediante a inclusão de diferentes autores e até de diferentes variantes da língua portuguesa, que foi o que eu fiz. O texto inverso também contribui para uma visão mais profunda da realidade complexa da língua-alvo, bem como da cultura e do pensamento dos falantes. E também pode contribuir para um afastamento dos métodos de ensino tradicionais, porque é um material autêntico, claro, e engloba também questões culturais, e pela sua brevidade, que é uma das suas características, permite a temporização dentro de uma ou duas aulas, o que é perfeito.
Muito bem. E como é que a poesia contribui para o desenvolvimento da competência lexical? Tenho aqui várias razões, eu coloquei as referências bibliográficas, caso alguém queira pesquisar sobre este tópico, e depois também posso fornecer o PowerPoint ao Samuel. Então, pela sua riqueza linguística, variedade de estruturas sintáticas, estilísticas e formas de expressar ideias, por exemplo. E segundo Khatib e Rush, a poesia envolve uma profunda variedade de vocabulário formal ou informal, até diálogos e estruturas sintáticas. E para além disso, a poesia, com toda a sua pluralidade, pode ser linguagem coloquial, cotidiana ou até hermética e difícil. E a exposição da poesia, para além de aumentar o corpus do vocabulário dos aprendentes, fomenta a distinção entre os significados literais e simbólicos ou metafóricos, que os falantes nativos utilizam muito em situações comunicativas do dia a dia. Então, quais são os critérios para selecionar os poemas para levarmos para a sala de aula? Uma seleção eficiente é um fator crucial para que a poesia se converta num recurso para o desenvolvimento de várias competências linguísticas. Então, o docente deve ter em consideração a acessibilidade do poema, ou seja, adequado ao nível de proficiência dos alunos, até à idade, aos interesses e os conhecimentos prévios dos aprendentes, como por exemplo os conhecimentos literários, as suas principais dificuldades ou fragilidades linguísticas. E estes poemas devem ser também breves e simples, com estruturas que refletem repetições de tipo gramatical, sintático, lexical ou prosódico, para facilitar a sua compreensão e até a sua memorização. E um ponto também muito interessante é que o docente não deve pôr de parte um poema apenas por ele aparentar ser um pouco acima do nível de aprendizagem, porque mediante a concretização de pré-atividades sobre o vocabulário do poema, assim como a utilização de meios audiovisuais, como disse a Xin, como a projeção de imagens ou a audição da interpretação musical do poema, os alunos vão ter a oportunidade de contactar contextos de língua-alvo mais desafiantes do que aqueles que estão acostumados, ou seja, do que aqueles textos feitos de propósito para as aulas que estão muitas vezes nos manuais. Então, agora vou explicar mais detalhadamente como foi a minha intervenção pedagógico-didática. Eu realizei esta intervenção na Universidade Carolina de Praga, na República Checa, em colaboração com o Instituto Camões. E a unidade curricular que eu lecionei era o Seminário Lexical 4, que tem como principal objetivo a expansão lexical em língua portuguesa, assim como a revisão de conteúdos gramaticais que os alunos abordavam noutras disciplinas desta licenciatura. Como podem ver neste quadro, a turma era constituída por 7 alunas, checas e uma delas romena, que era aluna de Erasmus. Têm idades muito próximas, entre os 20 e os 26, enquadravam-se no nível de proficiência B1, e também um aspecto importante é que as suas principais línguas de interferência eram o francês e o inglês. E como é que podemos saber, como é que sabemos sobre isto, sobre as suas línguas de interferência? Pelos questionários, que dizem respeito à parte da recolha de dados. Esta parte é muito importante e no meu caso eu fiz mediante 3 questionários mais um teste final. O primeiro questionário tem perguntas muito específicas dos dados pessoais dos alunos. Depois, sobre a sua biografia linguística, é uma parte muito importante para saber quais são as suas línguas maternas, há quantos anos aprendem português, que outras línguas falam ou aprendem ao mesmo tempo, e também eu sugiro lerem o trabalho do professor Abdel Suisse, 2019, em que ele
faz um protótipo, faz uma sugestão de questionário muito detalhado para avaliar a biografia linguística dos nossos alunos. Também perguntei sobre as suas motivações para estudar português. Estas alunas decidiram estudar português porque já estudam outras línguas românicas ou porque simplesmente gostam de aprender línguas. Muitas delas também se relacionam com falantes nativos de português. Quais eram as suas expectativas que eram, e no geral as alunas evidenciavam a expansão do vocabulário e, curiosamente, muitas disseram mediante textos em língua portuguesa. E também, claro, sobre os seus gostos pessoais e os seus hábitos de leitura. E apesar de apenas uma das estudantes ter selecionado a poesia como um dos seus géneros literários preferidos em língua portuguesa, como vamos ver no final, todas as aprendentes observaram que o texto poético pode contribuir para a expansão do léxico em português. O segundo e terceiro questionário eram muito parecidos, mais sobre o feedback, sobre a prestação da professora estagiária, que era eu, e também, claro, sobre os poemas, se estes eram interessantes para elas, se eram demasiado difíceis ou demasiado fáceis, se eram úteis para situações comunicativas do dia-a-dia, e eu vou mostrar mais estes dados no final. E, claro, o teste final que mostrou resultados satisfatórios que tinham uma estrutura igual às fichas de trabalho realizadas na aula para a expansão do léxico, ou seja, integrando um poema. E que poemas é que eu trouxe para as aulas? Tenho aqui uma lista dos poemas que eu levei, eu posso explicar o porquê de alguns deles. Por exemplo, o primeiro foi o poema Porto Sentido, de Carlos T., porque eu sou do Porto, não é? E na primeira aula quis apresentar-me e dar a conhecer às alunas a minha cidade. Então escolhi este poema que descreve a cidade do Porto e que também tem a versão musical por um cantor muito famoso do Porto, que é o Rui Veloso, e claro que é sempre mais motivante trazer a canção para a aula, e por isso é que também podem ver aqui poemas cantados de Tom Jobim ou do Chico Buarque. Por exemplo, o poema Portugal Ressuscitado eu trouxe na altura do 25 de Abril, porque é sobre a Revolução dos Escravos em Portugal, ou seja, tinha sempre alguma razão, algum contexto. E eu tentei trazer poemas simples e variados na sua temática, e também de forma a englobar temas atuais e de interesse para as alunas. Claro que têm que ser linguisticamente adaptados às capacidades exigidas pelo nível destas estudantes e devem possuir potencialidades educativas, tendo em conta os objetivos programáticos da unidade curricular, que era a expansão lexical. E estes poemas estão escritos também na variedade do português europeu e do Brasil, porque muitas das alunas demonstravam um grande interesse pela variante do português do Brasil, então eu quis tornar as aulas mais interessantes para elas e foi uma forma de aprendermos muito vocabulário e como é que é em Portugal, como é que é no Brasil, acho que se tornou mais enriquecedor, por isso recomendo trazer outras variantes do português. E depois, se quiserem também ver como é que eu utilizei estes poemas, podem ver nos anexos da minha tese que eu vou disponibilizar no final. E eu também vou apresentar um exemplo. Então, como é que eram organizadas as aulas? Primeiro eu apresentava o contexto do poema, ou porque era a minha cidade, ou porque estávamos no 25 de Abril, e realizávamos atividades sobre, por exemplo, a biografia do poeta. Depois as alunas escutavam a declamação ou a canção do poema, e também liam de forma silenciosa ou expressiva para praticar a prosódia, o ritmo, a pronúncia. Esclarecíamos dúvidas em relação ao vocabulário desconhecido e realizávamos sempre uma ficha de trabalho para a expansão lexical e uma atividade lúdica no final da aula em grupo.
como dominós de palavras, o bingo, o jogo da memória. Há muitas opções para trabalhar o léxico de forma mais divertida. E no final de cada aula eu introduzia ou consolidava da aula anterior o estudo de um conteúdo gramatical. Podiam ser classes de palavras e também sobre o artigo definido e indefinido. Eu incidia muito porque, tal como o polaco, o checo não tem artigos, por isso nós tentávamos sempre trabalhar essa parte. Eu trago aqui alguns exemplos de atividades que eu fiz com as alunas. Por exemplo, para este primeiro poema, as alunas fizeram um jogo de associação com cartões que tinham as fotografias dos lugares que aparecem no texto, assim como o nome. Deviam associar a fotografia ao nome do lugar e depois à descrição do lugar. Claro que elas fizeram isto com cartões em aula no grupo e depois corrigimos com este PowerPoint. E assim acho que este exercício as motivou não só também para conhecer Portugal, claro, mas para ler o poema e compreendê-lo melhor, porque podiam visualizar os sítios que aparecem. Depois focamos nos adjetivos. Por exemplo, no primeiro exercício, as alunas tinham de apresentar a cidade delas, utilizando o antónimo de vários adjetivos retirados do poema. Por exemplo, o adjetivo velho. Elas tinham que descrever a sua cidade, por exemplo. Em Praga existe um edifício muito moderno e novo, que é a Casa da Música, por exemplo. Então, para praticar o antónimo destes adjetivos. E no exercício 2, as alunas tinham de imaginar que estavam no Porto, que iam enviar um postal a um amigo e descrever a cidade inspirando-se no que leram no poema. E tinham de usar algum do vocabulário do poema, mas sinónimos. Outra vez, aqui jogar com o léxico e também um pouco com a criatividade das alunas. E depois temos aqui um exercício muito interessante que é sobre a posição dos adjetivos na frase, porque é muito diferente, como podem ver aqui no número 3, é muito diferente dizer ela é uma velha amiga e ela é uma amiga velha. Eu peguei nos adjetivos que apareciam no poema, acrescentei alguns talvez, e fizemos este jogo porque é muito importante saber a diferença e saber como a posição do adjetivo, por exemplo, se está depois do nome, é um sentido mais literal. No exercício 4 era o mesmo objetivo, por exemplo, a diferença entre uma idade certa e uma certa idade, um sentido um pouco mais metafórico. E também fizemos um dominó de palavras na sala de aula, em que as alunas tinham que corresponder o adjetivo do poema ao nome. Por exemplo, velho tinham de corresponder a velhice. Eu não coloquei a palavra completa, as alunas tinham de completar para ser um pouco mais desafiante e motivante. E claro, elas fizeram isto na aula, só estou a mostrar como é. E para concluir, no questionário final, o número total das aprendentes considerou eficazes as estratégias, os exercícios e atividades adotadas para trabalhar o léxico. E é importante sublinhar também que elas referiram a aprendizagem de vocabulário útil para situações comunicativas do dia a dia, talvez pelos poemas que eu escolhi, mais simples, mais atuais, mas também de vocabulário associado à linguagem literária. Ficaram com as duas faces. E resta sublinhar mais uma vez a importância da integração do texto inverso na aula de PLE, uma vez que esta experiência de escrita e também depois os resultados dos testes finais das alunas demonstram que este tipo de recurso potencia o processo de ensino-aprendizagem, não só no que diz respeito ao domínio linguístico, mas também no que respeita ao enriquecimento da formação cultural
e humana e na estimulação da criatividade e da consciência crítica dos aprendentes. Eu agradeço a vossa atenção e deixo aqui, caso queiram consultar as atividades, podem ver nos anexos do relatório ou se quiserem uma versão mais resumida, podem ler o artigo. E muito obrigada.